Jardim japonês. Ela sentia-se só, mesmo comigo ao lado, sentado, buscando-a nos olhos. Não conseguia trazê-la de volta ao mundo tátil. Pousei minha mão sobre a sua. Nossos dedos formaram uma grade, no banco. E nem isso a libertou. Recolhi então, de lado a minha pequenez. Pensei em sair, deixá-la. Permaneci. Queria ficar sozinho, também ali. O mindinho dela buscou o meu. Ficamos, enfim, a sós. Um brinde à poesia de Wellington Souza. Valeu. Bem-vindos à sala de leitura. Tenho o prazer e a honra de ter hoje aqui como convidado o grande poeta e editor Well Souza. Bem-vindo, Well. Obrigado aí, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, né? Conversando com o poeta também. Um brinde. Um brinde. Tá em produção agora um livro, é A Marcha das Efêmeras, de uma autora negra militante, aqui do interior, acho que ela é de Tatuí, e todos os contos dela, assim, sobre mulheres que sofrem algum tipo de agressão, sabe? Aí o título é A Marcha das Efêmeras, né? Quando eu vi esse projeto, eu falei, pô, isso daqui dá para sair também um trabalho gráfico muito rico, assim. Então, quer dizer, você sai do texto né, tem um diálogo ali com o gráfico. Então, todo o primeiro conto, assim, tem as páginas todas pretas e um trecho pequeno, porque página preta e texto branco dá um problema de leitura. Então, eu coloquei um pequeno trecho só do conto em preto, aí quando o leitor vira, já tá normal, já. Mas tem esse impacto de ter uma página toda de luta, a página. Que legal. Né? E você é formado na área? Você tem alguma formação ou não? Não, É o feeling mesmo que... eu fiz economia na USP, né? E trabalhei um tempo na área, assim, aí foi, puta, não é isso, não tá legal, sabe? Você não tinha tempo pra nada, essa coisa né, de mundo corporativo. E daí eu guardei uma grana e comecei a pensar, vou largar outra coisa e fazer site. Aí comecei a estudar o web design, né? Comecei a estudar web design e já dá uma, né, e já comecei a entrar nesse mundo da literatura mesmo. Antes eu escrevia só em blog para mim, daí eu comecei a editora a revista Bem Fazeja, né, fiz blog e tal. A revista funciona ainda? Como é que tá? Então, tá no ar, mas ela não tá mais Não tá atualizada. ativa, não tá... Vira e mexe um autor, assim, porque nossa, tem gente que eu conheço desde essa época. A própria a Nara Vidal, conheço desde a época da Benfazejo. A Betsy da Mada, acho que é Betsy da Mada, tem que ver aqui depois. Também desde essa época, quer dizer, vários autores Isso eu é conheço que ano desde que era? 2010. 2010, 5 anos então. Desde essa época. Então eu comecei a estudar tudo autodidata mesmo, assim. Comprando livros, na hora que eu pensei em fazer editora e em trabalhar com livros, comprei vários livros referência, né, que eu uso até hoje, assim. E é mais teste impresso também, aí né, ver o que funciona, que não funciona, assim, é um trabalho quase que artesanal, né, porque sempre para ver se funciona, assim, né, tem que imprimir, porque você quer estourar tímpanos de novo. Tímpanos de novo. Então, porque, ó, esse corte aqui, inclusive, eu fiz isso no do Claudinei também. Esses cortes aqui foram todos propositais, né? De estourar mesmo. Deixa eu mostrar aqui. É um trabalho de você imprimir, você cortar. E aí tem que ser minucioso, né? Tem que ser minucioso. O próprio miolo tem algumas estouradas também. Palavra poesia aqui. O dramaturgia tá estourado também. Aquele trabalho de pensar o projeto gráfico do livro em si, né? Individual. E para se pensar o projeto gráfico como do livro como um todo, você precisa pensar num conceito. E assim,
como é que é esse conceito? Porque nem sempre o autor tem o conceito também, né? Às vezes ele tem o trabalho, ele tem a escrita, mas ele não consegue pensar num conceito geral. Como é que é No esse? multi-art. Isso. Aí vai mesmo de cultura geral, assim, eu acredito, né? Mas essa negociação geralmente é fácil com o autor? Como é que é? Porque eu Pra ele sei, né? Eu sei aceitar de experiência própria que também o trato com o autor nem sempre Aham. Não, então, geralmente eles aceitam, assim, o do próprio Claudinei, a gente coloca a capa aqui. né, põe aqui, aqui ó, do Claudinei Vieira. Aí vem o linkzinho lá em cima para ver ele participou da primeira sala de leitura. Né? Do Então, Claudinei. tava o livro dele aqui, eu vi isso daí também. Então, aquele olá pequeno, né, que tem um olá bem grande em cima, assim, depois vai o título. Uhum. Aquele olá primeiro, eu tinha pensado ele todo repetido, assim, sabe? Um olá, um olá, e pegando até as costas do livro, as orelhas todas. Aí eu pensei, isso daqui tá um pouco demais, né? Menos olá, assim. Aí eu pensei, beleza. Aí eu aumentei um pouco, né? Porque ele tava um pouco menor, eu aumentei e deixei apenas um, assim. E ele adorou o resultado final. Assim, só esse olá que foi um pouquinho over. Aí hoje eu penso, pô, se realmente se eu tivesse feito aquele Temon de Olá, assim, talvez hoje eu veria com um pouco de aquele trabalho proposto aqui poderia ter sido diferente. Então essa troca e a franqueza também do autor, né? É importante, assim, porque... Você costuma fazer o que muitas editoras fazem, assim, manda 3, 4 capas para o autor escolher? Não, geralmente eu mando uma mesmo. Uma só. Eu até faço, assim, até no processo gera mais que uma capa. Faço um processo, a ideia desse jeito já está esgotada. Mas ainda não é o que eu, sabe, ainda não tem aquela tensão que tem uma boa capa, imagino, né? Então aí eu parto para outro caminho, eu deixo aquela esfriando ali, mas daí eu parto do zero para outro caminho, assim. Aí sim, em todo caso, né? Aí eu vejo qual das duas ali fica melhor ali. Às vezes a terceira sai de uma junção de duas ideias. É um processo meio maluco, assim. É de criação mesmo, né? Tem uma parte do design gráfico que é mais técnico, né? Que os designers são mais técnicos. Eu já levo mais para arte gráfica, assim mesmo. Uma procura de expressão minha própria. Artística mesmo, né? Não tão técnica, mas artística, assim, na linguagem. Dá pra perceber, né? Somente que é uma preocupação, né? Ver o livro como um objeto estético também, né? Não só como uma fonte do texto, né? Não só o suporte do texto, né? Mas como um objeto estético. Não como um design de produto, assim, né? Você bate o olho numa caixa de aveia, você tem que ver que é uma caixa de aveia. Não dá pra inventar muita coisa numa caixa de aveia. Mas para um livro já dá essa liberdade artística. Já dá para comunicar bastante coisa. Né? Eu vejo isso é muito interessante, né? Assim, esse olhar que assim, eu tenho como parceiro o meu irmão que é designer gráfico também, né? Seu livro é bem interessante, que você trabalha todas as fotos com os poemas da inserção. Né? Isso, que foi tudo praticamente o trabalho do meu irmão. Assim, eu tinha alguns poemas que eu tinha o conceito, e aí eu falei para ele, e ele conseguiu fazer, e ele até assim, nessa conversa, ele falou assim, mas se a gente fizer sempre com essa pegada, vai ficar cansativo, repetitivo, então a gente tem que diversificar, e aí ele começou a diversificar. Mas esse processo criativo, esse olhar criativo, às vezes o autor não tem, né? Assim, e eu tenho sorte de ter o meu irmão como parceiro, de assim, naquilo que eu penso, ele consegue... ele consegue extrair. Ele consegue extrair exatamente, assim, e é difícil, né? Porque você pensa algo e é difícil até você comunicar, né? Porque você não tem nem uma imagem ainda, né? Então, ele acerta sempre, e é incrível que eu falo, porque se fosse eu tivesse como fazer, é difícil a gente realmente produzir aquilo que a gente pensa, né? E é uma pessoa a ler outra pessoa. Às vezes escrever é difícil, né? Você tem uma coisa assim, você escrever ali, você tem um trabalho
ainda mais para comunicar um trabalho de É, arte visual, assim. é complicado mesmo. E essa revista, por falar em trabalho de arte visual, essa revista que tá saindo do forno, lançou essa semana, né? Essa Lançou. semana, ontem mesmo, né, a gente foi na Virada Poética 2, né, a gente lançou a 1 e quer seguir nesse caminho, assim, na 3 a gente faz, né, entre a 2 e a 3 a gente levanta os poetas que realmente foram no sarau, Uhum. né, isso daí é importante para ser publicado, assim, para ter o registro, né, de quem foi, né, de quem conseguiu ir e tal, Então conta um pouquinho pra gente sobre a virada sobre a poética, virada. né? Que é Essa daí foi a uma ideia. curadoria do César Carvalho, O né? César Carvalho, ele que está à frente aí. E como a gente já fez o livro dele, né, a gente tem essa parceria já, ele veio com a ideia de fazer a virada, se não toparia contribuir, né? Falei, Uhum. pô, demais, assim, ele foi falando a ideia, né, queria né, um evento que reunisse os poetas e que conversasse também, né, sobre poesia. A primeira eu fui, foi muito boa. Aí a segunda foi ontem, né? No Aham. dia 8 de abril, eu não pude ir. Mas eles, E, inclusive, tem os seus poemas aqui, é, né? Vou mostrar aqui. Foi bem legal que quando chegou os seus, né, a gente tava toda nessa ideia de fazer inclusive, já falando do começo, a capa a gente fez para fazer essa revista aqui um chat lá no Facebook. Eu, Claudinei e o César Carvalho, assim, tipo, aí é. ficou os três ali conversando, né? A gente conversava sobre a revista, outros assuntos, assim, foi bem interessante. E eu apresentei essa capa aqui como a poesia hoje, quer dizer, uma folha em branco era a Uhum. ideia. Claudinei mesmo, ele não gostou muito, o César já gostou demais, assim, porque era a ideia dele, né, de toda uma arte gráfica mais minimalista, assim, Uhum. né, com a imagem menos forte, vê que é totalmente diferente do meu trabalho com livros, né, eu Com tive que me livro. reinventar, assim, de pesquisar outras fontes. Uhum. Aí ficou a poesia hoje, essa folha em branco, assim, a gente imaginou. Poesia hoje é o que está sendo feito, né? Tá em processo, É o que né? está em processo, essa é a Tá em ideia da capa. construção. É. E dentro do livro, essa folha é toda preenchida aqui, com a poesia hoje, né? Daí veio a ideia o principal dessa revista, acho que foi essa pegada, assim, fazer essa diagramação toda baseada Uhum. em retângulos, né? Algo simples, mas que funcionou graficamente, eu achei. Ficou A bem paleta de cores também, bonito mostrar. vermelho, preto, branco. Ficou bem bonito mesmo. Né? Foi um processo de invenção, assim. Uhum. Mesmo quando eu fiz a capa, eu ainda não sabia muito bem como começou o miolo. Porque a primeira revista que eu faço, assim, né? Foi o miolo, né? Aí eu falei assim, vou usar o próprio retângulo, né? Pra colocar os textos. E aqui E foi saindo. esses são os meus problemas que te causou, os meus poemas que te É, causaram problemas aí. Aí quando você falou, pô, né, vou colocar os dois numa folha. Eu falei assim, eu vou fazer uma coluna, porque aí, né, eles ficam bonitinhos, assim. Uhum. Foi essa a ideia, assim. E isso que é legal de trabalhar também, né? Você ter sempre um desafio novo. Acho que isso que dá o estímulo, assim. Porque Uhum. se um dia esgotar essas coisas, assim, não sei se eu vou. E essa revista, ela está sendo vendida? Como é que funciona? Então, ela tá entrando lá no site da Benfazeja, benfazeja.com.br/virada Eu, poética. eu vou deixar o O link. link aqui. É. É, você tem acesso gratuito a ela, a versão digital. A digital é É, gratuita. Se digital. você quiser a versão Isso. impressa, Aham, aí você 15 pede, reais. solicita lá. Eu tô vendendo praticamente assim, eu nem coloquei na loja da editora ainda. Porque a gente fez 50 exemplares, né? Uhum. Ontem foram vendidos 20 e poucos, daí o César ficou com 10 para dar né, para ver o pessoal que foi na outra que não estava lá, que não Uhum. conseguiu ir. E, enfim, devo ter umas 13 em casa. Aí já tem duas já pessoas que pediram. Assim, é mais né, Mas não aí é tanto. fácil encontrar o Elway, né? No roteiro É, de saraus, de quem lançamentos. quiser. E outra coisa, Well,
se alguém estiver assistindo a gente, tiver um livro de poesia, um romance, um livro de conto, como é que ele faz para Ah, mandar para Benfazejo? legal. Lá no próprio site tem lá no menu originais, aí tem explicando mais ou menos como é o processo da editora e um formulário, a pessoa anexa. Aí já cai no meu e-mail, já vai para a fila de leitura lá. Se mandar uma mensagem falando que viu através do sala de leitura, Aí corta a fila. corta a fila. Tem lá um box de mensagem, assina exatamente, né? Porque tem gente, sei lá, que envia para 10 editoras, assim, Uhum. sabe, original. E tem outros assim, que escreve lá na mensagem, pô, te encontrei em tal lugar, tal. Você viu meu primeiro livro, sei o que, Legal. gostou. Tem um box lá exatamente para ter esse. Né, porque a gente tá sempre indo, conversando com o pessoal, Uhum. conhecendo. Né, às vezes eu entrego o cartão, a pessoa envia direto, mas quando não tem, é só escrever lá na mensagem. Daí eu lembro, né? Daí você lembra, pô, Uhum. isso aqui realmente interessante e tal, pra dar uma lida, assim. Legal. E assim, a média de preços para quem está assistindo a gente, quer entrar no Uhum. site, quer dar uma olhada nos seus livros, a média de preço dos livros qual que é? Pra vender lá é de 30 a 40. Preço ótimo, Aham, sim, sim. Quando o bem livro. acessível, E a variação é mesmo por conta de número de páginas, né, número pelo de páginas. trabalho. Aham. Uhum. É. Esse do Blasher aí tá 25, né? Que menorzinho, livretinho aqui, bonitinho, bilíngue. Esse daqui aqui no Brasil é o primeiro livro bilíngue romeno-português É o publicado. primeiro? Aham. Vou voltar aqui. Uhum. Então, O transparente, que que é menorzinho, você que é está vendendo a 25. 25. Ah, E é o primeiro livro. bilíngue romeno-português feito no Brasil. Em Portugal tem um, né, acho que da década de 60, se não me engano. Isso segundo a busca que eu fiz quando surgiu a proposta de Uhum. fazer, né, porque o Fernando ele veio para publicar a tradução mesmo. Uhum. Aí foi naquela conversa que eu estava vendo do processo de editor com o autor, né? Eu falei, não, vamos fazer Fazer. bilíngue, né? E o Hum, romeno é uma língua interessante, né? Que ela é próxima do português, né? Tem alguma é, similaridade e ao mesmo tempo é distante, né? É é, uma coisa. ela é considerada latina, né? Uma língua latina, mas Uhum. traz o alfabeto, se eu não me engano, é cirílico. Tem aquelas letras mais estranhas, Uhum. tipo o T com cedilha de É. cima. E a leitura, tipo, você vendo assim, você não, você fala que é outra coisa, mas a pessoa lendo, né? O romeno, né? O romeno tem muita a sonoridade, você se sente muito familiar, assim, Uhum. até com algumas palavras, É. coração, alguma coisa assim. O próprio título, a minha ideia era colocar o título em romeno, que é Corpo Transparente, né? Que é sem o O e sem o T. Uhum. Falei, não, a ideia era, vamos colocar em romeno justamente para quebrar, né? Para a pessoa que vê que é romeno, falar, puta, isso daqui vai ser um negócio de outro É. mundo, né? Aí não, aí a gente fala, pô, o título tá em romeno, que é Corpo Transparente, né? Uhum. Aí a pessoa fala, pô, mas o negócio é esse, né? Uma língua totalmente diferente, mas tão próximo, né? Tão É. longe, tão próximo, assim. E você pensa mais fazer mais coisas assim desse tipo, edição de tradução? Sim, então, sim, tô com um projeto aí, do Andrei. Enfim, eu tô com um projeto já de traduzir do inglês, né? E aceito Tá outras aberta propostas, aí tô às aberto a possibilidades. propostas. Quanto mais diferente, melhor, assim. Legal. Tô conversando também com um estudioso da USP de Haikai, que ele traduz, né? Então ele tem umas versões originais e traduções Uhum. que eu penso que seria bem interessante também fazer. Enfim, estou em conversas ainda assim, mas tem interesse muito em fazer. Que legal. Legal. A gente está chegando ao fim. Você quer dar algum recado? Quer falar alguma coisa para o pessoal sobre
Mais algum toque, alguma editora, alguma coisa Aham. que tá surgindo? Então, outro trabalho assim, interessante que a gente está investindo também tanto nesse livro do Lindolfo, que tem já peças, né? A gente tem um livro de peças, outro livro de peças reunidas que a gente publicou no final de 2015, entre 2015 e 2016, que é do William Gutierrez. Ele é lá do Fontales, lá, um cara. Aham. E algumas peças são relacionadas, né, a um ambiente lá de periferia, outras são mais eruditas, assim. Ele é um estudioso também de teatro, né? Uhum. E tá vindo aí outras obras de teatro, assim, Que legal. de Então publicar peças, mais um nicho É, que a editora vai. aham. Publicar livro de peça é importante, tanto para o meio, né? Porque Uhum. tem poucas editoras, acho que a Gioster que publica Sim, mais livros de dramaturgia, sim, mas tem poucos até pro estudo mesmo, né? Pros estudiosos mesmo, E pro e aluno. o teatro, principalmente São Paulo, assim, é grande, é forte, É né? A forte, nossa é cena forte. de teatro, né? Aham. É estranho mesmo ter É, poucas editoras aham. trabalhando com teatro contemporâneo, né? É, Porque fica meio fechado, assim, entre eles é, também, imagino isso daí. A gente fez o do Luciano Mazza. Ele fez a produção da peça Kiwi, que teve lá no Teatro Augusto. E daí ele veio com a ideia da gente fazer o livrinho mesmo, assim. Aí eu fiz nesse formato do Blash. Dá para vender, inclusive, quem gostar, quem quiser conhecer mais uhum. sobre teatro. É um livrinho com uma peça traduzida, que ele traduziu do francês, do Daniel Denis, né? É, e tradução e teatro, né? Esse não é bilíngue, né? Porque Uhum. a ideia era produzir o texto mesmo do teatro, não trabalhar exatamente a linguagem. Mas é outro texto, assim, de teatro que daí a gente vendeu né, no final do espetáculo, a gente vendia o texto lá, porque o texto é bem forte, bem comovente, assim, então a gente estava lá com o livro para Uhum. vender pro próprio público, daí a gente mandou para algumas escolas de teatro, assim, Que legal. essa difusão que o livro é, né, é mestre nisso. Legal. Então, gostaria de lembrá-los mais uma vez, né? Se gostou do papo, gostou do El, clica no curtir, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e isso, um brinde, poesia Um de brinde à poesia. El Sol. Expulsões. Não me recuperei do trauma de ter nascido. Ainda me atormenta, de moleque, matar um sapo a pedradas. Depois choveu. Mais dura mesmo, lembrança do que sonhei, do que não vivi.